Pessoal, o nosso problema está em detectar agora a rotação de um motor, a velocidade com que esse motor gira, para que a gente possa então fazer o controle sobre ele. O que se tem? Em alguns tipos de motor cooler que a gente tem para PCs, existe um terceiro fiozinho que nos dá pulsos em função das rotações que esse motor tem ou desenvolve. Em contrapartida, existem outros motores de corrente contínua que a gente tem disponível em casa que a gente não tem essa possibilidade. Nesses termos, a gente precisa desenvolver algum sistema, e aqui eu tenho a proposta, né, de um sensor de barreira, aqui do tipo reflexão difusa, certo? Onde eu tenho um elemento, no mesmo corpo do sensor eu tenho um elemento emissor e um receptor, e a gente vai ver um pouquinho da teoria de como isso funciona. No próximo vídeo a gente vai ver a aplicação já sobre o cooler, e na sequência um pequeno programa com Arduino fazendo o controle. Então vamos lá. Pessoal, nosso tacômetro vai utilizar não aquele fiozinho amarelo do fan, porque isso poderia... Tem muitos alunos que podem ter um fan com 3 pinos e outros que podem não ter. Aqui eu estou usando um módulo pronto para fazer a leitura da reflexão infravermelha do sinal. Eu tenho aqui meu emissor e meu receptor infravermelhos, tá certo? Tem aqui um ajuste de nível e VCC, GND e a saída de sinal. Essa saída de sinal aqui já está ajustada para o padrão TTL entre 0 e 5 volts. E vou explicar um pouquinho o circuito que tem aqui para a gente ter uma ideia de como que isso funciona. Basicamente, ele é um sensor que trabalha por reflexão no infravermelho, tá certo? E eu tenho aqui um circuito de comparação onde eu vou fazer o ajuste do nível que eu quero. Por quê? Porque o sensor infravermelho de recepção recebe a quantidade de luz infravermelha emitida pelo LED, porém a tensão nesse ponto ela vai ser maior à medida que eu estiver mais próximo da minha fonte de luz infravermelha. Eu não quero fazer uma leitura analógica, eu quero fazer uma leitura digital. Então, para fazer essa leitura, eu vou escolher uma distância que eu considere interessante de trabalho. Então, se eu for olhar aqui o meu sensor, de repente, aqui ó, nesse ponto, se eu considerar que tem uma barreira mais ou menos aqui, né, eu vou fazer a emissão, essa barreira bate e volta. Essa distância aqui, D, certo? Desculpem o borrão aí. Essa distância D é uma distância que eu vou considerar ideal para o meu trabalho, para a minha montagem. Entretanto, a saída vai ser uma saída digital. Eu vou definir essa distância D, como eu falei para vocês. A tensão que vai ter nesse ponto vai ser uma tensão que eu vou considerar como uma tensão de detecção. Vou fazer o ajuste aqui para a tensão de referência, e toda vez que a tensão nesse ponto for maior que a minha tensão de referência, então eu vou ter um nível lógico alto aqui nesse ponto, que acende um LED, que é esse LED aqui, ó, nesse ponto aqui, e ao mesmo tempo também libera a saída, onde 0 vai ser aproximadamente 0 volts e 1 vai ser aproximadamente 5 volts, ok? Feito isso, eu também fiz aqui a pintura do meu cooler. Então vocês vão ver aqui que o cooler tem uma hélice que eu pintei de branco, tá? Toda vez, por que ela é branca e as outras não são? Toda vez que passa na frente do sensor, esse sensor vai emitir e vai captar de volta o infravermelho. Já o preto absorve, não tem reflexão dessa luz infravermelha. E, portanto, o sensor receptivo, o sensor de infravermelho, o receptor, não vai poder captar esse sinal. Okay? Não vai conseguir captar. Então, em termos práticos, eu vou alimentar aqui a plaquinha e vocês vão poder ver quando ele detecta e quando ele não detecta o sinal.
A partir daí, é desenvolver uma rotina no Arduino para fazer a leitura da rotação desse motor. Aqui nessa montagem, então, eu estou usando o Arduino apenas para alimentar o brick ou o circuito, tá certo? Fio laranja vai ser 5 volts, fio branco 0. Aqui eu tenho então 5 volts, GND e aqui a saída de sinal, Vout. Eu não vou usar o Vout nesse instante, eu vou usar apenas o LED da placa para mostrar para vocês a questão do funcionamento desse sensor de barreira, ok? Ele está ajustado ali para uns 2 centímetros mais ou menos. Bom, se eu pego um corpo escuro e aproximo aqui, certo? Ó, ele não consegue captar. Não há reflexão suficiente de luz a ponto dele superar aquela tensão de referência e me sinalizar com 5 volts na saída. Em contrapartida, se eu colocar a mão, ó, ele já consegue sinalizar isso, certo? O que eu fiz? Eu pego a minha ventoinha aqui, tá certo? Ó. Vocês observem que tem uma pá que está pintada de branco, essa aqui, as outras não estão. E eu vou pegar essa pá e vou colocar sobre essa aqui, né? Vou colocar sobre o sensor. Então, se eu girar, ele para de detectar e aí só com uma rotação completa, ó, ele volta a detectar de novo. É essa pá aqui, tá alinhada com a letra C ali, ó. Estão vendo? Olha lá. A câmera não me ajudou muito, mas é aquela ali, ok? Então, qual é a jogada aqui? É eu montar um circuito desses e cada vez que ele der uma volta completa, eu vou saber, eu vou desenvolver um programinha para isso no Arduino, e com isso eu sei tantas rotações por segundo, implica em tantas rotações por minuto, e aí eu consigo ter uma noção. Não é a montagem ideal, o ideal seria talvez trabalhar com fio como esse amarelo aqui, né, que ele já me dá os pulsos em função do sensor de efeito Hall que tem nesse tipo de motor, mas é suficientemente útil para o trabalho que a gente quer, que é detectar a rotação e fazer um controle sobre esse motor usando a montagem anterior que a gente já tem, que é, eu volto a mostrar aqui para vocês, o meu MOSFET controlando esse cooler, ok? Então, pessoal, o próximo vídeo já vai ser a rotina. Eu vou explicar para vocês como que eu uso interrupção para fazer isso, né? Toda vez então que esse motor passar ali, girar e a pá branca passar sobre o sensor, uma interrupção vai ser gerada. Então, no próximo vídeo eu explico como isso vai ser feito. Obrigado. Aqui a ideia é se trabalhar com interrupção, certo? Como é que isso funciona? No Arduino, eu vou definindo linha por linha e vou mostrando para vocês que eu acredito que seja um pouco mais fácil de se explicar isso. Eu vou utilizar para o controle de velocidade do motor o pino 9. Eu vou utilizar para a leitura do sensor o pino 2, tá certo? Aqui algumas variáveis que vão ser utilizadas, mas em suma eu tenho aqui a definição da interrupção, certo? Estou vinculando a função CTT a interrupção zero do tipo subida, ou seja, toda vez que tiver uma borda de subida no pino 2, que é o pino da interrupção zero, essa função CTT vai ser disparada. Muito importante lembrar aqui e fazer um parênteses. O atendimento de interrupção ele ocorre sempre que um evento acontece, no caso aqui uma borda de subida, então no pino 2, que está vinculada a essa interrupção no número 0, certo? E essas funções de atendimento elas têm que ser funções bem curtas, por quê?
Interrupção, como o próprio nome diz, eu estou no funcionamento normal do meu programa, houve esse evento, eu paro o que eu estou fazendo, eu salvo todas as informações, quer dizer, o microcontrolador faz isso, né? Salva todas as informações em um determinado local, ele atende essa interrupção, ele retoma essas informações que ele salvou e volta ao funcionamento normal. Então, quanto mais curta, quanto mais breve for o atendimento dessa interrupção, melhor, ok? A forma de fazer isso no Arduino é como está expresso nessa linha aqui, certo? Usa-se o comando attack interrupt. Aqui o tipo de interrupção, se é 0, se é 1, ou qual interrupção eu estou querendo. A função que vai ser disparada quando ocorrer o evento e que tipo de evento vai ser. Interrupção 0 no Arduino Uno está vinculada ao pino 2, portanto. Ok? Aqui a função CTT, assim como a gente tem a função setup e a loop, temos também a CTT, que é uma função criada por nós com o intuito de realizar o que a gente está querendo aqui. Estou tentando abrir aqui, está difícil com uma mão só. Mas seria isso aqui, ó. A minha funçãozinha simplesmente pega a variável aux e soma mais um nela, certo? Bom, vamos entender então o que eu estou querendo aqui. Na função loop, toda vez que ela é executada, ela escreve um valor na variável motor, certo? Pino 9, portanto. E isso aqui, na verdade, é a minha saída PWM, certo? Então, vou escrever um valor que vai de 0 a 255, de 0 a 100% do ciclo de trabalho da saída PWM, no pino 9, que é o pino que eu uso para disparar, então, o meu MOSFET. Aqui ele simplesmente registra isso na saída serial para eu poder fazer um acompanhamento. Zera a minha variável RPM, porque eu vou ter que fazer um cálculo daqui a pouco. Eu ativo as interrupções. Lembrando, lá em cima eu vinculei. E aqui eu uso esse comando interrupt para ativar as interrupções. O normal, o default, elas estarem desativadas. Aguardo, ou seja, paraliso o meu programa por 1000 milissegundos, por 1 segundo, e desabilito novamente as interrupções, ok? Faço essa desabilitação. O que eu fiz aqui? Eu ativo a interrupção e eu deixo valendo aquele atendimento de interrupções. Né? Toda vez que tem um pulso, uma borda de subida, ele vai lá e soma 1 na minha variável aux, ok? Ao término de 1 segundo, eu desabilito essas interrupções, né? E calculo, então, que eu vou ter lá, por exemplo, 100 pulsos em 1 segundo. Então, eu já sei que eu estou fazendo 100 rotações por segundo. Para ajustar isso para RPM, eu preciso multiplicar por 60. Então, eu vou ter 6.000 rotações por minuto. Né? Uma vez que eu aumento o meu tempo, eu tenho que aumentar também esse valor. Por isso que é multiplicado e não dividido, como a gente já havia conversado em outras situações. Eu mostro quantos RPMs esse motor está girando e faço a limpeza dessas duas variáveis, tanto RPM quanto aux, porque numa próxima rodada isso tem que estar tudo zerado, senão vai trabalhar de forma acumulativa. Enfim, as medidas vão dar todas erradas. Aqui é só para ele ir incrementando a cada volta a velocidade do motor. Né? Ele parte de um valor conhecido e vai somando de 1 em 1. A partir daí, então, a função loop volta. Ok? Fica bem visível na definição desse programa que a função CTT ela funciona, entre aspas, em paralelo, entre aspas, né, em paralelo com a loop. Na verdade, é entre aspas, por quê? A interrupção, eu paro tudo, atendo a interrupção e volto. Só que esse atendimento de interrupção acaba afetando também a dinâmica do meu programa, né? Porque é uma variável que está aumentando de valor. Né? Ela começou lá em 0, depois ela vai para 1, para 2, para 3, enfim, dentro dessa fase aqui.
certo? Esse programa aqui, a função dele é simplesmente fazer um incremento na velocidade para que seja atingido ao máximo possível, mas mostra também aqui a questão do RPM, tá? Certo? Então é isso, pessoal. Por hora, está explicado aqui o funcionamento da interrupção e a relação que vai ter com o Arduino. E agora no próximo eu já vou mostrar rodando esse programa para vocês poderem comparar. Então aqui eu vou ligar minha fonte. Eu observo que o sistema já faz a medição dele, ó. Né? Ele está enviando os pulsos para o Arduino. E aqui no meu programinha eu vou disparar então o monitor serial. À esquerda eu tenho o número que eu estou enviando para a saída analógica, pulsada, sempre lembrando, é um valor que vai ser convertido em PWM, né? 0% do ciclo de trabalho, tensão média 0. 255, 100% do ciclo de trabalho, tensão máxima na carga, certo? Aqui em torno de 127 eu vou estar jogando em próximo de 6 volts médio para o cooler. Isso vai dar uma rotação próxima da rotação da metade da rotação, mas teríamos que ter um gráfico para saber isso mais certinho. Seria isso, pessoal. Seria isso. Se tiver algum comentário, alguma dúvida que queiram tirar, só entrar em contato aí que a gente tenta responder para vocês do melhor jeito possível. Um abraço, muito obrigado, gente.